Graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Então continuamos, Dr. Rafael Latorraca, capítulo 9, Mediunidade do livro No Mundo Maior. Pode gravar, beleza. Mudou o esquema aqui, hein? Boa noite a todos. Agora você vai direto. Já pode passar por aqui. Ou você vai por aqui ou vai por aqui, como você quiser. Tá ótimo. Bom, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu peço desculpas por minha desorganização, acabei atrasando 10 minutos. Mas é um grande prazer ter essa oportunidade de estudo e de convivência com pessoas como você, porque se eu estou aqui é porque eu preciso aprender. E é uma oportunidade. E aí a gente estuda e faz uma série de links que é muito bacana para a gente continuar aplicando na vida prática tudo isso. Então, o capítulo 9 do Mundo Maior, ele fala basicamente sobre mediunidade. Então, para a gente não perder o fio da meada, a gente vem do capítulo anterior, o capítulo 8, que ele mostra o Calderaro e o André discutem o caso do Marcelo, em que ele apresentou um fenômeno muito interessante de condicionamento. Então, os perseguidores espirituais dele, que nada mais são do que as vítimas do pretérito, que ele prejudicou em outra experiência, só de se aproximarem, sem nenhum tipo de influenciação, não falaram nada, não emitiram nenhum tipo de fluido para ele em si, só ele tendo a ideia de que eles estavam próximos, só por essa percepção, ele já apresentou as crises epiléticas. Ele estava desdobrado, voltou correndo para o próprio corpo físico e começou a ter crises epileptiformes. Um dado interessante é que em números absolutos, das chamadas pseudocrises convulsivas, que são quando tem convulsão motor, então tem o tremor, pode ser até tônico-clônico, o indivíduo fica tenso e depois começa a se tremer todo e tem o espasmo muscular, além dos abalos, só que sem atividade elétrica desordenada cerebral. Então tem uma manifestação que o leigo vê, qualquer um vê e fala assim, está tendo uma convulsão, mas se fizer um eletroencefalograma não está tendo convulsão. Isso a gente chama de pseudocrise convulsiva. A grande maioria delas são indivíduos que têm epilepsia, ou seja, algumas vezes a crise é por desordem neuronal, então tem uma descarga elétrica dentro do cérebro que é medido pelo eletroencefalograma, mas mesmo assim, algumas vezes esse mesmo indivíduo tem essas pseudocrises. Ele nada mais está do que condicionado a ter crises epiléticas, e algumas vezes essas estressores espirituais ou até materiais fazem com que ele tenha essas crises, pseudocrises. Então, muito provavelmente pela descrição no livro, ele teve essa pseudocrise só por perceber os algozes espirituais lá no recinto, no quarto dele. E o Calderaro explica que isso é um condicionamento. Então, ele sofreu tanto depois do desencarne da última experiência corporal, sofrendo essas suas vítimas, buscando a desforra, a vingança dele. Então, ele ficou sobre essas acusações totalmente desprotegido do ponto de vista perispiritual, depois do desencarne, sendo vitimizado por eles, que só de lembrar, de sentir, ele já volta tudo aquela manifestação corporal. E com isso, André começa a se perguntar, fazendo o link assim, mas e a mediunidade? O médium, ele é um ser humano, então ele tem seus próprios condicionamentos, então será que ele não vai interferir na mensagem mediúnica pelo condicionamento clássico, o fenômeno anímico? Ele está perguntando, nas palavras dele, sobre a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio? E ele fala que ele viu algumas manifestações mediúnicas em diversos locais e ele notava que existia sim uma certa interferência do médium. Ele, do ponto de vista já desencarnado, conseguia um privilégio do ponto de vista ver quando que o médium estava interferindo mais ou menos. Então, nesse capítulo ele vai discutir basicamente 4 coisas, né? Dentro da questão da mediunidade, o animismo, que o próprio André Luiz, no livro
mecanismo de mediunidade, ele define como o animismo como um conjunto de ações mentais, conscientes ou inconscientes, de origem do médium comunicante. Então, tudo aquilo que é do médium, da pessoa, do médium encarnado, é anímico e não seria espiritual, do comunicante. O inconsciente e o condicionamento pavloviano, o condicionamento clássico, o condicionamento operante, é tudo sinônimo, que isso existe. São olhares diferentes, algumas vezes até eles explicariam o mesmo fenômeno, por exemplo, de uma fobia específica. Você pode entender isso como inconsciente, aquilo que é uma manifestação de um medo da primeira infância do indivíduo, ou simplesmente porque ele recebeu um trauma associado com ficar muito fechado na infância, ficou lá trancado e não entra mais elevador, não vai avião. São maneiras de você entender o fenômeno e às vezes completamente distintos, mas de um mesmo fenômeno, porque o paciente é um só, ele está lá, ele que é a realidade. Você vai usar teorias, modelos para tentar explicar aquilo, só que o fenômeno é um só, é o mesmo que ocorre. E aí, isso aqui eu até apresentei uma outra vez, mas é muito interessante, jamais passaria por nenhum comitê de ética hoje em dia, e que aconteceu de fato, é uma história verídica do bebê, do pequeno Albert, e o pesquisador, no caso, o psicólogo era o Watson. E isso aconteceu lá em 1920, que ele pegava um bebê, que foi voluntário, a mãe voluntariou para dar o bebê, e mostrava um rato branco, um rato de verdade branco. E o bebê, se desse uma cobra, ele ia brincar. Se desse, sei lá, um fogo, ele não tem menor, nunca viu aquilo, ele vai botar a mão. Então só vai ter medo se ele tiver uma experiência negativa em relação àquilo. Por isso que o bebê coloca a mão na tomada, ele não tem a menor ideia que vai levar um choque. Depois que leva um choque, ele não vai mais botar a mão. E o rato ele ia lá pegar. E depois de um tempo, documentando isso, que ele não tinha medo desse rato branco, toda vez que aparecia o rato branco, eles faziam um barulho muito alto, ensurdecedor, com uma placa de ferro e o martelo. Bastou algumas repetições disso e só dele ver o rato branco, o bebê já se esgoelava de tanto chorar, desesperadamente, porque mesmo ele não tendo a linguagem, ele já sabia que ia ter um puta barulho, que ele ia ficar assustado. Então, por mais absurdo que seja, isso aconteceu. Era meio óbvio que ia acontecer isso, né? Mas fizeram. Então, até tem várias anedotas em relação a isso, mas de fato aconteceu, não se sabe o que virou com o pequeno Albert, com certeza ele não gosta muito de animais pequenos e brancos, né? Hoje em dia, se ele ainda estiver vivo. Mas isso aconteceu de fato, e isso, em determinados graus, acontece com todos nós na vida. Isso é impossível não acontecer. Basta a gente ter experiência na nossa vida, isso vai acontecendo. É natural de todo ser humano. E o médium também acontece a mesma coisa. Isso existe dentro do médium. E isso é visível, a questão do condicionamento, extensamente dentro da obra de André Luiz, principalmente nos domínios e mecanismos da mediunidade. Principalmente, fala muito do condicionamento clássico, de hipnotismo, que é bastante associado. Então, nesse caso aqui, por exemplo, do Américo, ele também tinha essa questão do condicionamento com as entidades desencarnadas. Para o mesmo fenômeno, ele causou prejuízos para esses amigos espirituais. Depois do desencarne, eles tiveram um processo de vingança em que ele sofreu muito pela raiva, pela ira, pela todas as questões negativas de vingança desses obsessores. E agora, já encarnado, na segunda experiência após aquela que ele fez um monte de coisa infeliz, só de ver a presença, sem nenhum contato, ele já se desequilibra. Mas aí ele não tem crises epiléticas, crises convulsivas ou pseudocrises. Ele tem o que eles descrevem como uma crise de histeria. Então, são alterações corporais, movimentos muito mais complexos, uma desorganização em si, uma agitação psicomotora, por exemplo, alteração
da linguagem, o indivíduo fica muito agitado, confuso, às vezes não vê nada, fala que não está vendo nada, às vezes não fala nada, ou às vezes não mexe parte do corpo, por exemplo, sem um padrão neurológico, sem uma causa neurológica, não é porque ele teve um AVC, ele está assim por causa da própria mente dele, em desequilíbrio. E também é só da simples presença no ambiente. Então, na nossa vida a gente existe isso. Então, por exemplo, se tem uma música de despertador que é sempre a mesma. Se a gente ouvir essa mesma música em qualquer outro horário do dia, já vai dar um choque ou até um mal-estar, se a gente costuma dormir pouco. Então a gente está condicionado. Se a gente tem um chefe que é muito agressivo, faz assédio moral e tudo mais, só de ver ou pensar neles já dá um ataque cardíaco, já dá uma angústia e tudo mais, sem ele ter feito nada. Então isso acontece na vida de todo mundo, em diversos tipos de exemplos. E aí, frente à pergunta do André Luiz, o Calderaro já começa de uma maneira interessante, né, de falar que essa consulta, a pergunta do André, necessita de uma meditação ponderada, de uma análise com calma. Então ele fala, a tese animista é respeitável, porque os pesquisadores que a colocam, eles foram conscienciosos, sinceros, e ela tem uma função, ela nasceu para coibir a imaginação excessiva. Então isso tem uma certa utilidade, não é simplesmente algo ruim, inútil, que só atrapalha. Isso tem uma função, digamos assim, porque de fato existe, de fato nenhum médium é uma folha em branco, digamos assim. Então isso pode acontecer. Contudo, aí toda a fala de Calderaro é com muito mais ênfase nesse outro quesito, que é mais importante. Fica evidente isso no capítulo. Que a maioria dos encarnados, isso no mundo acadêmico, científico e até entre os dirigentes e coordenadores de casas espíritas, tendem, pelo que ele fala na orientação, a usar a questão do animismo de maneira cruel e muito exageradamente intensa, porque como se fosse um órgão inquisitorial, em que qualquer vacilo, qualquer dúvida é uma questão de que é culpa do médium, que o médium não é adequado, que ele está interferindo na comunicação. Então isso de uma maneira muito prejudicial para os trabalhos. Então ele fala que a questão anímica deveria ser usada de um modo educativo e construtivo na ação fraterna, porque ela é real, ela acontece, porém ela não pode impedir o processo de caridade, de serviço ao próximo. E isso acaba acontecendo. Então ele fala, milhares de companheiros fogem do trabalho mediúnico ao se verem cobrados ou exigidos ou sentirem um tipo de julgamento excessivo nesse sentido. Então é muito mais fácil a gente não se submeter perante a dúvida a fazer o bem, se sempre estão duvidando de nós, pensando se é verdade ou não, até duvidando do próprio caráter do médium, achando que ele está fingindo e simulando aquilo, né? E não sei se vocês sabem, mas eu confesso minha ignorância, porque ele faz uma analogia de que a questão anímica ela está funcionando como um cérebro. Eu falei, o que é cérebro? Não tinha a menor ideia. E aí, quando eu fui ver, é esse cão de 3 cabeças que vigiava a porta do Tártaro, o reino de Hades, da mitologia greco-romana, em que quando os indivíduos faleciam, eles entravam no reino, ele é um cão dócil, carinhoso, mas se alguém quisesse sair, aí ele virava esse monstro, não deixava ninguém sair. Ninguém. Poucos conseguiram sair pela história, Orfeu, Ulisses e mais alguns que eu não conheço pelas histórias da mitologia, mas seria o impedidor de qualquer tipo de comunicação com aqueles já desencarnados, né? Faz bastante sentido se o animismo virar um órgão inquisitorial de muita aspereza nas salas de reuniões mediúnicas. Então, ele diz aqui que a questão anímica ela
se transforma numa ferramenta opressiva e que impede a passagem dos candidatos ao serviço de caridade mediúnica. Então, eu lembro, muitas vezes a doutora Marlene falava da questão anímica, que a gente vai ver num exemplo aqui mais para frente, que no fundo, não importa se é anímico ou não, porque se não for, a gente vai estar auxiliando o indivíduo desencarnado em sofrimento. E se for anímico, a gente vai estar auxiliando o próprio médium que está precisando se reequilibrar nessa questão, que possivelmente é uma personalidade ou uma parte da psique, da mente desse médium que está em desequilíbrio de fato. E atuando, colocando aquilo para fora, vai ser benéfico para o próprio médium. Então todos ganham nesse sentido, todos ganham. E de maneiras práticas fica muito mais simples. Às vezes a gente foca toda a nossa atenção em algo que não vai ter repercussão positiva nenhuma. Se a gente focar toda a nossa atenção no problema e esquecer das possíveis soluções, a gente enxerga as soluções e não vê. Às vezes isso acontece. Rafael, posso fazer uma pergunta para o senhor? A maioria das manifestações, nesse caso, né, de animismo, não seria convulsões, né, de vidas passadas, o que se passou com esse médium, seria talvez tudo esse trabalho do médium, né, aproveitando nas encarnações passadas. E é por isso que então é válido nesse sentido a mediunidade e animismo, não é isso? Pelo que entendi, o senhor falando que a maioria é de vidas passadas ou não é? Não. A maioria eu acho que seria de vidas passadas também, que também teria o seu valor, né, da manifestação, né? Qualquer que seja a origem, também não vai importar tanto se é de vidas passadas ou não, mas vai ser saudável, vai ser útil, dependendo de como for acolhida aquela manifestação anímica, vai ser útil para o próprio médium, vai ser muito saudável para ele conseguir ter um acolhimento e uma dissolução isso no próprio processo de orientação, que nada mais é do que um tipo de psicoterapia, seria uma psicoterapia de apoio ultra breve, né? Mas é um tipo de psicoterapia, isso vai ser bastante útil, de fato. Tá bom. Muito obrigado pelo isso. Então ele diz que assim, que a maioria das pessoas que estudam, observa o fenômeno mediúnico, exigem uma precisão absoluta logo de imediato, né? Sem que se permita que o médium ele treine, porque nenhuma habilidade ela já nasce pronta. Se alguém nasce com uma habilidade, sei lá, superdotado em música, um moleque de 5 anos toca piano lá super rápido e tudo mais, a gente sabe que ele não recebeu isso de graça. Ele já exercitou aquela habilidade em outras experiências e isso cascateia perispiritualmente para o corpo, de maneira que ele tem uma genética predisposta àquele tipo de habilidade. Isso para qualquer tipo. Piloto de Fórmula 1, cara é bom em matemática, futebol, qualquer coisa. É necessário treinamento para se ter uma habilidade. E a reencarnação é a única coisa que consegue explicar isso de uma maneira minimamente plausível e coerente. As outras possibilidades em voga é o que? A aleatoriedade bioquímica, então o caos das moléculas se bateram tanto até que se formou o gênio, né? Ou a vida na Terra, né? Então pode pegar, por exemplo, a cascata de coagulação, são, se eu não me engano, 13 enzimas. Então vai lá, por acaso tem uma mutação, forma uma enzima, e ela é totalmente inútil, porque sem uma dessas 13 não funciona a coagulação, não coagula. Aí tem que ter uma atrás da outra, sem nenhuma utilidade ao longo desses indivíduos que formularam essas enzimas, até formar a 13ª enzima da cascata de coagulação e aí coagula o sangue. Então é uma série de coincidências que fica muito forçoso você acreditar no caos para explicar a tamanha inteligência biológica. E é o que a maioria
Eu acho até engraçado que a maioria dos pesquisadores atualmente, cientistas, acreditam que é totalmente aleatório a origem da vida. E a questão do animismo a gente pode entender como se fosse a estática de um aparelho de TV. E somente a prática, a experiência, o exercício vai permitir que se regule essa estática até que comece a aparecer uma imagem. Então é a questão da interferência no veículo de comunicação. Então o rádio lá está meio pegando mal, a única maneira de você ouvir, se está bom, você vai para um lado, se começar a ficar ruim, você volta para o outro lado. Quem é mais antigo sabe como é que é, não é digital. Mas basicamente isso. Estou entregando aqui. Estou entregando aqui a minha idade, porque eu também era desse tempo, mas é um fato esse, fica mais didático. Né? Hoje em dia eu não sei que analogia faria para entender essa questão. E se a gente for pensar, o próprio Chico Xavier, ele não nasceu pronto, embora ele tenha tido visões, ouvia na primeira série lá no ensino primário, tinha que fazer uma prova oral no centenário da independência do Brasil, acho que a proclamação da República, não me recordo. E aí ele viu um amigo espiritual na frente dele que estava falando tudo que ele tinha que falar, ou escrever. E ele falou: professor, eu estou vendo um homem aqui na minha frente. Ela falou assim: não, você não está vendo nada, tudo da sua cabeça, mas vai escrevendo aí tudo que ele está falando. Aí ele ganhou uma menção honrosa por aquilo. E ele via essa culpa assim, de ter a gratificação e saber que não era dele, via esse conflito intensamente. Mas uma questão da psicografia, por exemplo, que é uma técnica que exige maior neutralidade para vir a mensagem, é uma questão, por exemplo, intuitiva. Vem a ideia lá, essa pessoa está com um problema porque ela teve muita raiva não elaborada do pai dela que faleceu. Então, no meio da consulta vem essa intuição. É simples, porque é ideia, vem uma imagem na cabeça, é mais fácil. Agora, numa psicografia, em que Marcelo, vamos supor que você tem intuição que é Marcelo o nome dele, como a paciente minha recebeu a psicografia, só que o Marcelo veio com 2 L's, e a psicografia veio com L só. Então precisa ter uma mediunidade muito mais neutra e pura para ganhar confiabilidade. Então vamos pegar o Chico Xavier, por exemplo, da psicografia. A primeira psicografia que ele fez foi em julho de 27, ele tinha, se não me engano, 17 anos, por aí. Numa reunião pública nessa casa espírita que ele ajudou a fundar de fato. E o Parnaso de Além Túmulo só começou a ser feito em 31 e publicado em 32. Então são 5 anos até a primeira publicação. Chico Xavier é Chico Xavier, né? Então, qualquer outro médium, assim, vai ser necessário muito mais tempo para se ter uma certa habilidade, neutralidade nesse sentido. Então eu até dizia no livro As Vidas de Chico Xavier, que é muito interessante, assim como Por Trás do Véu de Ísis, que eu recomendo bastante para pacientes que estão meio indecisos o que eles acreditam, o que não acreditam, porque é uma análise bastante neutra de um agnóstico, né, que é o Souto Maior. Muito bacana, que foi se transformando através das evidências, aos poucos. E ele dizia já em 31 que aí ele começou a não sentir aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, aquele peso tão grande, o braço não ficava mais duro, porque no final das contas ele não estava mais criando resistência, ele estava se deixando levar pelo fenômeno. E a resistência ao processo de intercâmbio mediúnico é de origem do próprio médium, porque é muito desconfortável alguém assumir o controle sobre o seu próprio corpo, né? Não é nada, no primeiro impacto, assim, algo, estou ficando louco. Mas é um processo muito difícil. E a única maneira pela qual é o exercício. Não tem como ficar bom nisso sem a prática, a tentativa. E aí a resistência que o próprio médium, o único capaz de criar, ele conseguiu ir diminuindo, até chegar a um ponto desse nível de sofisticação, de tecnologia do aparelho mediúnico, a ponto da letra do indivíduo ficar idêntica, né? Então o de cima é durante a vida e o de baixo é a psicografia do Chico.
Então é muito, muito interessante assim, o grau de tecnologia mediúnica, neutralidade do aparelho psíquico mediúnico. Mas foi com muito, muito treino, não tem outra forma. Então, ele falava, e o próprio Chico Xavier, que tinha uma mediunidade muito ostensiva, mas também muito rica pela complexidade de possibilidades de intercâmbio, falava que às vezes o que ele psicografava vinha em imagens, então ele via o que deveria escrever e copiava. Aí era ele mesmo copiando. Então a letra não ia ficar igual. Em outras vezes ele escrevia como se alguém falasse no ouvido dele, e aí isso variava a intensidade. Algumas vezes ele sentia o braço dormente, porque para a letra ficar igual, o outro espírito tem que assumir a área do córtex, o motor contralateral, responsável pela motricidade fina da mão. É a única maneira da letra ficar igual. De alguém que ele nunca viu, que ele nunca conversou, que já morreu, né? Então, a única forma da letra ficar igual é desse nível. Então, ele tinha que parar de sentir a mão e parar de controlar a mão. Então, adormecia de fato. Isso acontecia. E algumas vezes ele dizia que quando chegava no auge, ele não sentia o corpo inteiro. E a própria doutora Marlene falava que algumas vezes que ela foi lá em Uberaba, nas atividades, nas noites de intensidade vibracional mais sublimes, o Chico Xavier desdobrava e no corpo perispiritual ele desdobrava de novo, para outra vez. O tamanho era o grau. Então, nessas noites mais intensas, isso é inimaginável. Estou repetindo o que ela contava, mas isso eu não consigo, só consigo imaginar no modelo teórico, mas o grau vibracional para se atingir isso, eu nunca ainda senti, nessa encarnação pelo menos. Então, o Calderaro coloca que a única maneira dos servidores mediúnicos se aperfeiçoarem é através do tempo e do esforço contínuo. Não tem outra maneira. E que isso só vai acontecer se a gente possibilitar, a gente aceitar e criar um ambiente confortável para isso. E se a gente continuar exigindo meros aparelhos de comunicação neutros sem a prática, isso é impossível. A gente vai exigir uma qualidade que não é atingida sem a possibilidade do exercício. E a gente está nessa discrepância nesse caso. Ele diz que se exige a qualidade mediúnica como se fosse tão simples como acender uma lâmpada, só que é muito mais complexo. Então ele diz que o médium, né, o aparelho mediúnico nesse caso, se ele não consegue ter uma harmonia muito complexa, uma tríplice harmonia entre as forças mentais, então a própria questão psicológica do médium, com as questões perispirituais, a saúde espiritual e sintonização com o ente, com o espírito comunicante, e as questões fisiológicas também, a questão da saúde física, porque a mediunidade é uma habilidade orgânica, assim como qualquer outro sentido nosso. Para você enxergar bem, você tem que ter o aparelho oftalmológico preservado, o aparelho neurológico preservado, e aí você consegue enxergar. Na mediunidade é a mesma coisa. Havendo essa tríplice harmonia, pode haver a questão mediúnica. E então é muito complexo. Ele fala assim para o André, compreende a dificuldade da questão da qualidade mediúnica e se exige como se fosse algo muitíssimo simples. Então, a questão que para haver a qualidade mediúnica é necessária a menor interferência anímica possível. Então, é imprescindível ao médium aprender a ceder ao próprio aparelho físico. Isso é o mais difícil, na minha opinião.
e nem todos conseguem muito rapidamente fazer essa concessão, né? Ceder o aparelho, o corpo. E isso é necessário algumas coisas: a devoção à felicidade do próximo, que é o espírito comunicante e aquele que vai ouvir para quem for a mensagem, uma elevada compreensão do bem coletivo, um avançado espírito de concurso fraterno e uma serena superioridade em relação às questões de conflitos interpessoais. Porque frente a uma dúvida, será que é verdadeiro, será que não é, será que isso é dele, ou se não é, ou que sempre vai aparecer, é necessário que tenha um certo distanciamento do resultado, porque de fato, se a gente está fazendo aquilo por caridade, a gente está fazendo isso não por nós, está entregando porque o trabalho é de Jesus, não nos pertence o resultado daquilo. Se houver isso de fato, há uma certa blindagem em relação a isso. Então tudo isso, Calderaro coloca como necessário para a questão da qualidade mediúnica e diminuição na questão anímica, que ela existe, porque nenhum médium é uma folha em branco, todos nós somos seres humanos e com um passado extenso. Então ele fala que a mediunidade verdadeira e pura, ela começa pela questão da intuição. Então a intuição, ela não é algo que vai de um ponto A e percorre um caminho até o ponto B. A intuição, ela desce como se fosse um salto quântico, que o elétron ele sai de uma órbita e aparece na outra. A gente não consegue determinar o caminho que ele fez. A gente só vai saber a posição do elétron se a gente tem a menor noção da velocidade dele. Ele aparece na outra. A questão da intuição é muito semelhante a isso. Então a gente cria um espaço mental em que você acerena a superfície da sua mente como se fosse um lago, e que aí vai do nada brotar um sentimento, uma imagem, uma informação. E isso não vem do seu cérebro, vem de fora. É uma questão da intuição. Isso não tem nada a ver com condicionamento, por exemplo. É uma questão que pula de uma dimensão para outra determinada informação. Isso é uma questão intuitiva, isso é mediúnico. Pode até vir do seu próprio espírito, mas não está na memória do corpo. Ela vem da parte espiritual. Então está lá nas cartas mais sutis do perispírito, corpo, sei lá, causal, se a gente for usar uma analogia oriental. Mas está no perispírito numa camada muito mais longe. Então a mediunidade começa por aí. É aí que a gente tem que praticar no dia a dia, e todos nós temos essa possibilidade. Então ele fala que todo médium ele colabora com a matéria mental que lhe é própria. Então com as ideias, com aquilo que ele já conhece, que faz parte da economia psíquica dele. E vai haver algumas imprecisões, algumas discrepâncias em relação ao que o espírito quer dizer. Por exemplo, todo mundo aqui talvez tenha feito prova de ditado no ensino primário. Então a professora falava lá, exceção, excesso, qual que é com 2 S, qual que é cedilha? Eu escrevi errado, porque está aprendendo, né? Mas o diretor da escola, se fosse querer avaliar a capacidade técnica da professora, o português oral dela, a oratória dela, como que ela fala bem, pela prova escrita desses alunos da primeira série, não é um mecanismo muito adequado, né? Porque tem a questão da interferência. Então, se um médium está no início da atividade, é claro que não vai ser um método preciso de captar a informação. Mas, se ele continuar estudando, ele termina lá a faculdade de letras, ele vai fazer isso bem adequado, porque tem base para isso. Então, o exercício mediúnico é a mesma coisa, essa ideia. E que a gente vai sofrer de acordo com a nossa capacidade de transmitir a ideia nos narrada através da base que a gente tiver. E se houver os imperativos mais nobres, da renúncia pessoal, o médium conseguirá edificar, não de improviso, o Calderaro coloca, mas às custas de um trabalho incessante,
o templo interior de serviço, no qual ele reconhecerá a superioridade do programa divino, que fica muito acima dos caprichos humanos. Então esse que é o serviço do médium que trabalha por Jesus. É esquecer de si mesmo e fazer para Jesus, né? Então, é que a gente está falando do animismo, que nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no acolhimento, no trato generoso para personalidades medianímicas. Então, se ocorre dentro da sala mediúnica ou com algum dos nossos amigos, ou, por exemplo, com um paciente que tem um diagnóstico de transtorno dissociativo, é muito comum esse tipo de preconceito dentro do mundo médico, assim, é piti, é uma questão, como é que é os termos pejorativos que usavam? Taxtério, não? Mas piti, tá dando show, coisas desse nível, assim, que são muito inadequadas, porque não é uma escolha do indivíduo. Ele está, de fato, mesmo que não seja algo obsessivo, seja dele mesmo, do próprio indivíduo, ele não está saudável, ele está precisando de um tratamento, de fato. E a ignorância que se faz ter esse tipo de atitude pejorativa e negativa. Então, é necessário, e nenhuma justificativa se faz para não acolher e não ter um tipo de cuidado, de tratamento, de manejo nesses casos, seja onde for que ocorra. Então, eles são, em si, próprios espíritos sofredores ou conturbados. E se a gente fosse 100% saudável, a gente não estaria aqui, nenhum de nós. E eles estão precisando de esclarecimento e de socorro, não há outra hipótese. Então, às vezes a gente fica só focado no problema, será que será que não é? E não sai do lugar, e só é um motor que só gera calor, não gera trabalho, não sai do lugar. Então, por último, o que o Calderaro fala? Que o mais negativo que a gente não deve permitir ou fomentar é que nenhum de nós que possam atuar ou estar trabalhando numa sala mediúnica, qualquer seja o tipo de mediunidade, de passe, de desobsessão, qualquer que seja isso, essa ideia de que ficar só travado em questões de terminologia clássica, discutindo questões intelectuais e dissociar da questão da doação, do amparo, da assistência. Esse que é o centro. E às vezes, se a gente ficar muito focado na dúvida, no questionamento, a gente se esquece da essência da coisa. E a ideia é praticar o bem, só servir. É para isso que a gente está aqui. Se a gente esquecer dessa ideia, a gente vai estar desviando do caminho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Rafael, né? Rafael, é isso? Isso. Rafael, eu acho que a busca para você conscientizar sobre mecanismos que você vai usar no aparelho, né, se reeducar nesse sentido, é muito difícil ser transmitido em função da cultura. Eu penso assim. Da maneira como você quer transmitida essa instrução, essa linha de raciocínio, eu penso que tem que ser de acordo com o nível cultural das pessoas. Aí eu quero que você me esclareça, que tem uma linha de raciocínio nesse sentido. Porque eu penso assim, do jeito que você colocou aí, cada pessoa, dependendo do livro, vai abrir um leque, uma via diferente, né? E a gente, eu não sei se você englobar, fazer uma linha de raciocínio, estabelecer uma linha de raciocínio nesse sentido, facilitaria o entendimento, ou a compreensão de maneira mais clara, mais adequada. Porque cada pessoa pensa de uma maneira, né? E eu fico pensando, quando você vai transmitir alguma coisa, vou citar um exemplo, uma criança, uma pessoa idosa que já tem um costume, né, um hábito já solidificado, né? E quando você vai transmitir isso para ela, pode até chegar
sei lá, uma orientação seja uma maneira muito contundente, muito, né? Então, como é que a gente teria que agir de um modo geral para que esse objetivo seja atendido, ou seja alcançado, né? Essa sua pergunta, essa questão cai com uma luva na questão da próxima parte do capítulo, que é um caso de um médico desencarnado que vai se comunicar através de uma médium que tem um nível cultural menos desenvolvido. Então, a ideia é transmitir a essência da mensagem, a ideia por trás dela, né? A moral da história, né? Aquilo que importa. E aí todos na reunião ficam falando assim, mas ele era muito intelectualizado, muito culto, essa mensagem não é dele, não sei o quê. Mas e Charcot, e que Freud falaria disso, e Lambrose, e ficaram fosforilando lá, e esqueceram totalmente da ideia central da coisa. Então, é importante a gente ter essa compreensão da qualidade ou da capacidade do aparelho mediúnico e exigir da mensagem aquilo que o aparelho é responsável. Então, a mesma coisa a gente ficar lá cheio de raiva porque a gente está vendo o jogo de futebol preto e branco, sem entender aquilo, mas a TV, ela é preto e branco, uma TV lá de 1960. Não vai fazer sentido, porque não tem como ela vir em cores. Mas isso a gente vai falar na próxima semana que vem, que aí vai aparecer a historinha que é o exemplo, a parte romanceada que exemplifica isso para ficar didático e encaixar tudo. Então vamos trabalhar. Muito obrigado.